11, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do verso 4. Os irmãos encontraram? Atos, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor: E estando com eles, isto é, Jesus, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Mas que esperassem a promessa do Pai. Que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ou o encobriu, envolveu, ocultando-o de seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens, vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Podeis assentar. Estamos no mês de missões. Toda a nossa convenção, o mês de setembro é um mês especial, onde falamos em missões, onde contribuímos para missões, onde todo o nosso trabalho é direcionado para missões. E eu queria pensar com vocês, quero pensar nesta noite sobre o tema: um reino a ser restaurado. Um reino a ser restaurado. Quando nós pensamos em reino, a primeira coisa que nos vem à mente é poderio, poder, não é? Governo, autoridade, independência. É isto que vem à nossa mente e ao nosso coração. E é isto que queremos pensar dentro do texto e da pergunta que os discípulos fizeram a Jesus:
será este o tempo que restaures o reino a Israel? Portanto, um reino a ser restaurado. Na época de Cristo, não havia rei em Israel. Não havia um rei. Lá não tinha rei. Todo o território da Palestina, todo o lugar que lhes pertencia, era como uma colônia romana. O Império Romano dominava sobre tudo e todos. Eles até concediam algum poder, vamos dizer assim, para a própria nação de Israel, alguma autoridade limitada, mas sempre dependente, sempre submissa ao poder romano. Eles tinham alguma liberdade, mas muito controlada, porque Roma era o império de toda aquela região e de muitos países naquela época. E até mesmo o povo judeu, até mesmo os cristãos que ali estavam, que haviam caminhado com Jesus, que haviam estado com Jesus, eles tinham na sua mente, no seu coração, a restauração, o restabelecimento do governo, do domínio próprio sobre a sua nação. Pois, afinal de contas, eles estavam na sua terra, no seu território, sendo dominado por um outro povo, sendo dominado por uma outra autoridade, pelo Império Romano. E eles aguardavam um libertador político. Israel, debaixo de toda a pressão, sendo subjugados pelos romanos, eles queriam uma liberdade, uma autonomia própria. Eles esperavam um rei, um libertador. Quem sabe alguém como Moisés, por exemplo, aquele que os tirou da terra do Egito, aquele que caminhou com eles, quem sabe o seu sucessor, Josué, não sei. Mas eles esperavam um rei, eles esperavam um libertador, eles esperavam um líder que tomasse a frente e os tirasse do poder romano. Quem sabe sonhavam como alguém como José, um grande governador, um grande líder, que Deus o levantou no seu tempo. E tantos outros que a Bíblia nos ensina, que a palavra nos relata, homens que Deus os levantou. Por que não lembrar de alguém que fez justiça, como a história bíblica de Sansão, por exemplo, que foi levantado por Deus para se posicionar contra os filisteus, e tantos outros lá, que a Bíblia nos ensina, um libertador, alguém que tomasse a frente, alguém levantado por Deus, para continuar. Davi, o grande líder guerreiro, e outros, quem sabe, eles esperavam este líder, eles esperavam este rei, eles esperavam este libertador. Quando eles ouvem a Cristo, quando eles conhecem a Cristo, quando eles escutam a respeito da implantação do reino de Deus, logo lhes vem à mente a esperança, a expectativa deles ainda estava que Cristo fosse esse libertador. Podemos dizer que eles estavam tremendamente equivocados, porque estavam esperando na pessoa errada. Jesus não veio para libertar uma nação. Jesus não veio para libertar
o povo de um território. Não, ele não veio para isto. Ele veio para uma obra muito maior. Ele veio para libertar a humanidade no mundo inteiro. Mas no sentido espiritual, no sentido de libertação de seus pecados, libertação de sua natureza humana, libertação de tudo aquilo que nos prende, que os prendia desde a sua época. Para isto Jesus veio. É interessante, o versículo 3 deste mesmo capítulo vai nos relatar que Jesus já estava com eles após a sua ressurreição por cerca de 40 dias. Já faziam 40 dias que Jesus tinha ressuscitado e ali estava se manifestando entre eles, falando com eles, orientando a eles, instruindo eles, mostrando-lhes o seu poder. No versículo 3, o texto vai nos dizer que este também depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Falando, ensinando das coisas do reino de Deus. E neste texto, neste assunto, Jesus falando sobre ele, sobre tudo isso, ele disse: olha, eu vou ir para o Pai, mas eu vou lhes dar poder. Vocês receberão poder. E qual ser humano, em determinado momento, não quer um pouquinho sequer desse poder? Não é verdade? Em determinado momento, qual ser humano? Quem é o ser humano que não quer um certo poder? Os discípulos do Senhor, eles cogitavam um poder para os libertar, um poder que os colocasse livre, um poder que os colocasse independentes do poder romano. E eles eram conhecedores das Escrituras, eles eram conhecedores da palavra, talvez equivocadamente estavam interpretando Isaías capítulo 11, versos 1 e 2, que diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Israel continuava esperando um descendente da casa de Davi, para ser o seu libertador. Como disse, provavelmente, erroneamente esperavam, neste texto das Escrituras, provavelmente, eles não entendiam que Isaías estava profetizando sobre Cristo, sim, mas não era uma libertação humana, não era uma libertação dos poderes romanos, não, era muito mais do que isto. Era alguém que viria do tronco de Jessé, diz as Escrituras, vai nascer um rebento. O que é um rebento? É um broto tenro. Um broto tenro vai nascer. Das suas raízes um renovo frutificará.
e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho e Espírito de fortaleza. Eles não entendiam que Cristo não era um libertador político, humano, não, mas sim alguém que veio para trazer libertação completa no nível, no caminho, na área espiritual. Ele era humano, era homem, mas não veio libertar do poder humano. Não veio para trazer libertação do poder romano, não. Muito mais do que isto, era do poder do império das trevas. Jesus não veio trazer poder político, mas veio para implantar o reino de Deus nos corações de toda a humanidade. Era muito mais do que isso. É um trabalho muito mais abrangente, o trabalho de implantar nos corações o reino de Deus. Eles perguntam, quando ele fala do poder do Espírito Santo que receberiam, mas é neste tempo que tu vais restaurar o reino a Israel? Jesus disse, vocês não sabem o que estão dizendo, né? Não sabem o que estão perguntando, questionando ou fazendo, porque não lhes compete saber os tempos, não lhes compete saber as estações que o Pai determinou, não compete a ninguém de vocês, porque quanto à sua volta, ele descreveu muito claro, que enquanto ele estava aqui, enquanto ele estava como homem aqui nesta terra, Mateus 24, 36, Jesus já havia explicado para os discípulos, dizendo para eles, olha, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, mas unicamente meu Pai que está nos céus. Os discípulos queriam data, os discípulos queriam saber o tempo, os discípulos queriam saber, e na verdade há uma enorme especulação, dentro deste assunto, quando Jesus vai voltar. Qual a data, qual o ano, qual isso, qual aquilo. E existem alguns curiosos, alguns matemáticos querendo fazer contas, com datas, com isso, com aquilo, juntando. Tudo errado. Nada disso tem sentido. Nada disso nos importa. Nada disso nos interessa, porque Jesus disse que ninguém sabe. Se ele disse que ninguém sabe, será de repente. É claro que os sinais estão aí. É claro que os sinais que ele fala, a Bíblia descreve e nós estamos vendo no nosso dia a dia. No entanto, ninguém tem o direito, ninguém tem o poder, ninguém tem o conhecimento de fazer qualquer previsão. Aliás, muitos já fizeram previsões. Todos os que fizeram previsões mentiram, se equivocaram, porque não aconteceu. Muitos já fizeram. Muitos líderes religiosos já fizeram isso. Todos os que fizeram se equivocaram e literalmente mentiram para o povo, enganando-se a si mesmo. Jesus disse que isto está exclusivamente sob responsabilidade do Pai. Mas Jesus promete para eles enviar do seu poder. Esta palavra poder, que Jesus promete para os seus discípulos, ele disse, mas vocês vão receber poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Este poder é para ser suas testemunhas, poder para eles falarem do que haviam visto, do que haviam contemplado junto de Jesus, caminhando com Jesus, estando com Jesus. Esta palavra poder, o texto original é dunamis, ou dínamos, ou dinamite, provém da mesma raiz, e significa algo que causa a explosão, algo que vai impactar, que vai explodir. Queridos, o Evangelho,
é a boa nova de salvação, que quando ela entra no coração humano, ela realmente causa uma tremenda explosão, causa uma transformação. Não tem coração, por mais endurecido que seja, que ele não se renda aos pés do Senhor. Quando alguém abre o seu coração, quando alguém abre a sua vida para Jesus, o Evangelho, este dinamite de Deus, que entra para explodir a incredulidade, explodir a falta de fé e tantas outras coisas que há no coração humano. Algo que faz com que o homem se prenda, que o homem fique seguro nos seus conceitos e nos seus preconceitos. Mas o Evangelho é a boa nova de salvação. É a palavra que transforma, é a palavra que muda, é a palavra que faz do vil pecador uma nova criatura. Este poder que Jesus prometeu aos seus discípulos é para que eles se tornassem em suas testemunhas. Deixe-me lhe dizer algo importante. Sem este poder do Espírito Santo, não existe o poder milagroso, não existe o poder transformador, não existe um testemunho eficaz. Sem o Espírito Santo, não existe poder milagroso. Não há milagres. Sem o Espírito Santo, não haverá um testemunho eficaz. Porque testemunho eficaz é aquilo que Deus realizou na nossa vida. E quando Ele faz esta obra de transformação, de libertação, nós vamos poder falar com ousadia daquilo que Ele fez na nossa vida. Como falávamos hoje na Escola Bíblica Dominical, nós estamos em um tempo de missões, uma lição sobre missões. É tempo de falarmos do amor de Deus, da salvação em Cristo, mas sem o poder do Espírito Santo, a igreja fica sufocada, calada, presa e insegura. A prova disto é quando o Espírito Santo foi derramado sobre eles no Pentecoste. Os homens mais medrosos que nós tínhamos, ele se tornou o mais corajoso de todo o grupo, falando ousadamente, com autoridade, sobre a pessoa e obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O homem mais medroso, mais tímido de certa forma, o homem que o haviam negado por 3 vezes, ele toma a direção, ele toma a frente, impulsionado pelo Espírito Santo, e ele fala ousadamente a respeito de Jesus e os homens que o haviam pregado na cruz. Vamos dar uma olhadinha no livro de Atos, no capítulo 8, vamos ali para o capítulo 8 de Atos, que nós encontramos o seguinte, Atos capítulo 8, nós vamos encontrar o seguinte nas Escrituras: mas os que foram dispersos iam por toda parte, iam por todos os lugares, anunciando a palavra, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. As multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Prestem atenção, pois os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. A partir do derramar,
a partir do mover do Espírito Santo, derramado na vida dos discípulos, derramado na vida da primeira igreja. Aqueles irmãos mais tímidos, mais sufocados, podemos dizer, eles foram dispersos por causa da perseguição. Imaginemos, já haviam matado o seu mestre, o seu líder. Jesus havia sido crucificado. Depois de tudo isso, levanta-se uma perseguição. Eles são espalhados por todos os cantos da terra. A Bíblia diz que quando Filipe, ele desce até Samaria, ali ele começou a pregar a Cristo. Pregar a alguém que havia sido morto, sim, mas muito mais do que isso, pregar a alguém que havia ressuscitado. Pregar a alguém que estava vivo, que havia sido morto, mas agora estava vivo para todo sempre. Alguém que havia estado com eles, alguém que esteve com eles com portas fechadas, alguém que até comeu pão e peixe com eles, alguém que esteve com eles. E ele testificava sobre isso. Enquanto ele testificava, a Bíblia vai dizer que aqueles que eram possuídos por espíritos imundos, eles eram libertos. Coxos, paralíticos, foram curados pelo poder do nome de Jesus. Mas isto depois de Filipe e os demais receberem o poder do Espírito Santo. Sem testemunho eficaz, não há avanço do Evangelho até os confins da terra. Podemos dizer que era uma etapa após a outra. Jesus promete, Jesus derrama sobre eles o Espírito Santo. Eles seriam suas testemunhas. Eles levariam o evangelho de libertação até os confins da terra, mas para isso eles precisavam do poder do Espírito Santo, para se tornarem as verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo. Porque eles tinham experimentado um Cristo ressurreto. Eles tinham experimentado alguém que estava vivo entre eles, e que no nome dele, eles podiam curar os enfermos, que no nome dele, eles podiam libertar os possessos, no nome dele, eles podiam levar o evangelho até os confins da terra. Mas sem este poder, eles não fariam nada. O evangelho não teria avançado como avançou. Sem este avanço das boas novas de Cristo, não tem como implantar o reino de Deus entre os homens. Sem o testemunho do Evangelho, sem o testemunho de salvação, de libertação, de conversão, de mudança, não tem como o reino de Deus ser implantado nos corações. Reino, lembre lá no início que falamos, governo, poder, autoridade, ou aquele poderio que os homens buscam e procuram, em Cristo, em Deus, o poder do Espírito Santo é suficiente para manifestar-se na vida de todo e qualquer ser humano. A Bíblia diz que enquanto Jesus falava com eles, uma nuvem o envolveu. Podemos dizer que naquela nuvem, era a segunda vez que os discípulos presenciaram, era o segundo momento que eles viram isto. Por que o segundo momento? Porque o primeiro descreve-se lá em Marcos 9, 1 a 7. A Bíblia diz que Jesus pega os seus discípulos e ele os leva para o monte da transfiguração. Quando ele está lá no monte, orando, falando com o Pai, a Bíblia diz que o Senhor, ele foi transfigurado na presença deles. Naquele momento,
naquela hora que ele estava com eles ali no monte, eles viram o seu rosto resplandecente, brilhante, e a Bíblia diz que eles viram, contemplaram Moisés e Elias, contemplaram, e eles envolvidos naquela glória, envolvidos naquela presença. Esta glória também, a palavra correta seria a Shekinah, ou seja, a presença real da glória de Deus. Estava manifestada naquele lugar. Era a grande manifestação da glória de Deus. Enquanto isso, a Bíblia diz que 2 anjos aparecem para lhes dizer: ele vai voltar. Vocês estão preocupados olhando para cima? Sim, mas ele vai voltar da mesma maneira que vocês viram ele ir. Queridos, para provar e mostrar que Jesus era Deus, era Filho de Deus e o próprio Deus, que Jesus, apesar de estar como homem entre eles, de assumir a forma humana, ele sempre foi 100% espiritual, 100% Deus, 100% homem. E então a Bíblia vai descrever que ele foi envolvido com esta glória. E ele próprio já havia dito lá em Mateus 24, versos 29 a 30, ele também fala que voltará nas nuvens dos céus. Quando os anjos dizem para eles: olha, não fiquem preocupados, não fiquem olhando para os céus, porque ele vai voltar da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir. Mateus 24, 29, ele vai dizer o seguinte: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá onde? No céu, o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. A mesma nuvem que o encobriu no monte da transfiguração, a mesma nuvem que o elevou aos céus, também sobre elas ele vai voltar. Nada é por acaso, nada acontece sem nexo. Quando nós caminhamos pelas Escrituras, nós vamos entender e ver que tudo é exatamente conforme predito na palavra. Primeira manifestação desta glória foi quando Jesus lhes levou para conhecer um pouquinho da glória do Pai. Quando ele é assunto aos céus, eles contemplam novamente esta glória, contemplam novamente esta nuvem, mas quando ele voltar, também virá sobre as nuvens. A Bíblia diz, foi ele que falou, e ele falou, está falado. Indo para a conclusão, queridos, o tempo que nos resta, o tempo que se chama hoje, o poder do Espírito Santo derramado sobre a sua igreja, não é um poder para querer ser melhor que alguém, não. Se alguém pensa em poder para ser importante ou principal, está tudo errado. Porque este poder é para fazer de nós testemunhas de Jesus Cristo. Este poder é para fazer de cada um de nós testemunha de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Poder dizer, poder anunciar que Jesus é o Salvador da humanidade. Poder explicar, explanar que Jesus é Senhor. Existem centenas e milhares de vidas aonde o reino de Deus ainda não foi restaurado.
Os discípulos estavam preocupados sobre a restauração do reino físico de Israel, o reino humano de Israel. Mas o reino que Jesus veio estabelecer é nos nossos corações. O reino que Jesus veio estabelecer é no coração da humanidade. É no coração de todo ser humano que se abre para Ele. Independente do país, independente da nação. Nós ouviremos no próximo final de semana, pastor Jansen, que vocês vão ter o privilégio de conhecer, quem ainda não o conhece. Alguém que está lá há tantos anos naquele país, tão fechado para o Evangelho, mas lá naquele país também existem corações que estão se rendendo ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus levanta homens em diversas áreas, em diversas posições, para levar a boa nova de salvação, para levar o Evangelho que entra, que transforma e que explode os corações da humanidade. Não sei se ele vai falar sobre isso, acredito que sim. Mas o irmão do pastor Jansen, também um pastor ali no Japão, para você ter uma ideia, Deus tem usado a vida dele, sabe como e onde? Como técnico da seleção japonesa de futebol. Vai entender uma coisa dessas, vai entender os caminhos de Deus, vai entender os meios de Deus, é o poder do Evangelho, irmãos. Aonde nós estamos, nós somos as testemunhas vivas do Senhor Jesus Cristo. Nós somos as verdadeiras testemunhas, por quê? Porque Ele mudou a nossa vida, porque Ele transformou o nosso coração, porque Ele explodiu a pedreira que era o nosso coração, e fez de nós e em nós uma nova criatura. O poder que Jesus deu para os seus discípulos, o poder que Ele deu para toda a humanidade, não é uma libertação humana apenas, mas o poder para ser suas testemunhas. Cada um de nós temos a grande responsabilidade de proclamar e de dizer para o mundo inteiro que Jesus os ama, que Jesus morreu em uma cruz para salvar o pecador, mais ainda, que Ele vai voltar para buscar o vil pecador. A mensagem do Evangelho é de um Cristo que foi pregado na cruz, de um Cristo que foi ressuscitado ao terceiro dia, mas que voltará outra vez para buscar os seus escolhidos. A Bíblia diz que dos 4 ventos da terra, sobre toda a terra, o Espírito Santo vai juntar, vai reunir os escolhidos do Senhor nos 4 ventos da terra, nos 4 lados, podemos dizer assim, da terra. O Espírito Santo vai buscar a igreja do Senhor, aqueles que Jesus Cristo comprou com o seu próprio sangue. Missões é tempo de proclamar a Cristo. Missões é tempo de falar do amor de Deus. Missões é contribuir com os missionários que estão levando dezenas e centenas de pessoas a Cristo. Queridos, tantos missionários longe de nós, outros missionários pertinho de nós. Já transmitimos e informamos para vocês tantos missionários nossos. Alguém muito perto de nós, pastor Cleiton, por exemplo, que há 5 anos atrás, ele subiu aqui para a região da campanha, precisamente para a cidade de Bagé, para começar um trabalho novo. Ali em Bagé, hoje, nós temos uma igreja com mais de 100 membros, temos uma congregação em Candiota, onde já um outro pastor atendendo, lá com 70, 60, 70 membros. E aí ele continua subindo, agora ele está lá dentro do Uruguai, começou este ano um trabalho novo lá, sustentado por missões por cada um de nós. Mas lá dentro do Uruguai, entre os uruguaios, começou agora, mês de fevereiro, março deste ano, de 25, já tem em torno de 40 uruguaios
convertidos servindo ao Senhor. Porque o poder do Evangelho também é para eles. Em um país, em uma nação como o Uruguai, que menos de 2% são evangélicos, menos de 2% conhecem a Cristo, mas o dinamite de Deus tem explodido corações também naquele país. Porque o Senhor tem levado homens com a sua presença, com a sua graça, com o seu poder, poder que transforma, poder que liberta, poder que quebra corações. Eu e você somos responsáveis pela proclamação do Evangelho aqui onde estamos inseridos. A igreja é responsável, todos nós. Próximo final de semana, também a nossa campanha de missões. Separe uma oferta especial para missões. Nada ficará para nós aqui na igreja, nada fica para a igreja local. Tudo irá para missões, os campos missionários, projetos missionários espalhados em diversos cantos. Quem ainda não viu, olhe aquele mapa bonito que tem lá na porta, né? Tem um mapa ali com diversos países ali, com o nome dos missionários, não é por acaso. Lá estão missionários que nossa igreja mantém mensalmente. Um trabalho que esta igreja realiza com muita alegria, com gratidão no nosso coração, porque Deus quer que preguemos a sua palavra. O que estamos dispostos a fazer por Jesus? O que iremos fazer por Jesus? Onde e quando fazer missões? Hoje, aqui e agora. Na escola, na faculdade, na tua vizinhança, no comércio onde você trabalha, onde você vive, aonde você compra, para quem você vende. Lá você pode ser uma testemunha de Jesus. Que este grande desafio fique gravado nos nossos corações. Missões é falar do amor de Deus. Para isso precisamos do poder do Espírito Santo. Busquemos cada dia o poder do Espírito Santo para nos tornarmos testemunhas do Senhor. Em todo lugar que estivermos, aonde nós estivermos, falemos do seu amor, preguemos o seu amor. Amém? Vamos em pé orarmos ao Senhor, concluindo o nosso culto. Gratos a Deus pela vida de cada um de vocês. Vamos orar, vamos pedir a Ele sua graça, sua direção sobre nossas vidas. Pergunte para Deus nesta noite, aonde Ele quer te usar a partir de amanhã para ser a sua testemunha. Você que tem recebido o poder do Senhor, pergunte para Deus, Senhor, no dia de amanhã, para quem eu serei a tua testemunha? Para quem eu falarei do teu amor? Sejamos instrumentos nas mãos de Deus. Pai de amor, eu quero te agradecer por esta noite. Quero louvar e bendizer o teu nome, por cada irmão, cada irmã que tem estado aqui. Que a tua gloriosa presença, Pai, continue conosco nesta noite, ao regressar para os nossos lares. Que a tua boa mão esteja conosco, Senhor, em todo o tempo. Que a tua bênção seja sobre a tua igreja, para continuarmos sendo tuas testemunhas, para continuarmos falando do teu grande, profundo e maravilhoso nome. O teu amor, a tua graça que salva, que liberta e que transforma. Senhor, abençoa cada um dos teus filhos aqui nesta noite. Que durante esta semana possamos obedecer a tua palavra e falar do teu grande amor. Desperta-nos a cada dia. Desperta-nos, Senhor, a cada dia, para sermos as tuas testemunhas. Na nossa Jerusalém, aonde moramos, em nossa Judeia, o nosso estado do Rio Grande do Sul,
que sejamos as tuas testemunhas, na nossa Samaria, que é o nosso Brasil, mas também nos confins da terra, em todos os demais países do mundo, que possamos levar a tua boa nova, através das nossas ofertas e contribuições, por aqueles que estão pregando o teu evangelho, estão levando vidas ao Senhor. Abençoa o teu povo, tua igreja, Senhor, nesta noite. Nós os abençoamos, Pai, em nome de Jesus, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o conforto, o consolo do Espírito Santo seja sobre todos. Todos digam...